Então, voltando ao segundo vídeo para falar sobre o TDAH, vamos falar um pouco sobre as origens do TDAH e, se der tempo, um pouco sobre o TDAH em crianças, para depois falar da evolução em adultos. Qual é a origem da TDAH, do TDAH? O TDAH foi inventado nos últimos anos. O TDAH ele é resultado do excesso de videogame, do excesso do excesso de uso de celular, da perda do hábito de leitura, que eu já ouvi tudo isso. Todos esses comentários já foram ditos. Não. O TDAH não veio daí. O TDAH existe muito provavelmente desde a origem do Homo sapiens. E não é difícil entender muito isso. Tá? O indivíduo, o paciente, a mulher, o homem que tem, a criança que tem TDAH, tem dificuldade em controlar os impulsos, em controlar impulsos não só verbais, mas impulsos motores. O impulso verbal não deixa de ser um impulso motor. E isso dentro de uma comunidade de caçadores-coletores, que é da onde os nossos genes foram adaptados, foram criados para se manifestar. Lembrando que o TDAH não é resultado de um único gene, e sim vários genes que se expressam de maneira diferente. Não é só um gene presente, ele tem que se expressar. Aí ele pode se expressar mais ou menos de acordo com o ambiente em que ele vive. Então, nesses ambientes, talvez houvesse uma vantagem comparativa em grupos onde havia indivíduos mais ousados, aqueles que atiravam primeiro, aqueles que atiravam a flecha primeiro no mastodonte, no tigre, na caça, na violência contra outros grupos. O grande problema é que esses indivíduos tendiam a morrer mais cedo. Não que a expectativa de vida fosse muito longa. A expectativa de vida naquela época girava em torno de 30 anos, como em alguns países africanos até não muito tempo atrás. Hoje a África cresce muito rápido, não há mais expectativas tão baixas que eu saiba. Mas naquele tempo, a expectativa de vida do homem era em torno de 30 a 35 anos, e da mulher um pouco maior, mas não necessariamente porque a mulher tinha um organismo mais forte, mas sim porque não envolvia em conflitos com tanta frequência quanto o homem. E esses genes, essa característica, esse fenótipo, né, a gente fala, o genótipo é a carga de genes que nós temos, o fenótipo é a expressão desses genes, vem desde essa época. Só que numa sociedade civilizada, ocidental, onde o controle dos impulsos é necessário, é incentivado, é necessário para se viver em grupo, o TDAH não é mais desejável. Então ele passou, pode-se chamar o mal civilizatório, o mal da civilização, o que Freud chamou, sem aqui fazer apologia freudiana, só um texto que ele escreveu que faz sentido. O TDAH hoje ele se encaixa mal
tá, na vida em sociedade. Então ele se manifesta, ele começa a se manifestar, ele não pode se manifestar antes, porque os lobos frontais ainda não estão suficientemente desenvolvidos, por volta dos 6, 7 anos, não antes disso. Eu não faço diagnóstico de TDAH antes dos 7 anos de idade. Tá? Com uma prevalência um pouco maior em homens do que em meninos do que em meninas, vamos falar em crianças agora. Mas eu tenho a impressão de que nós conhecemos melhor o TDAH em meninos do que em meninas. E por isso que a prevalência é um pouco maior, porque ela tende a ser igual. A gente só não conhece também o TDAH feminino. E aí sim, nessa idade, já se pode ver, já se pode averiguar dificuldades de aprendizagem, dificuldades de sociabilização, né? Dificuldade de inibição e controle de impulsos, dificuldades motoras, hiperatividade, que são características da doença. O TDAH é uma doença espectral, tá? Então existem graus diferentes, como o autismo. A hiperatividade é mais comum em meninos do que meninas, e as meninas tendem a ter mais desatenção. É muito importante também que nessa fase, no diagnóstico diferencial, a gente também faça um diagnóstico diferencial com as crises de ausência em epilepsia, que são bastante comuns, e elas se caracterizam por centenas de crises ao dia, onde o paciente perde o contato com o mundo, é uma crise generalizada, mas sem perder o tônus muscular, e volta em alguns segundos, tá? Sem lembrar de que teve a crise. É preciso diferenciar porque são medicações diferentes. Hoje nós sabemos que não há mal em dar Ritalina, medicações estimulantes para esses pacientes. Você não aumenta o número de convulsões, mas você não vai melhorar o paciente. São doenças diferentes, né? Então, meninos têm mais hiperatividade, meninas têm mais desatenção, e isso acaba causando um desempenho escolar mais insuficiente, com a consequente perda de anos, com eventualmente isolamento, com prejuízo social, com prejuízo familiar também, né? Eu já disse aqui, é preciso fazer também um rastreamento familiar de características do TDAH e comorbidades, porque como é uma doença neurogenética, é muito comum encontrar pais e mães, né, com características da doença, mas que não foram diagnosticados, porque há 20, 30 anos atrás a gente não sabia lidar direito, havia muito preconceito contra isso. Então, essas crianças, ao terem esse prejuízo social, esse prejuízo acadêmico, acabam ficando para trás. Isso por si só traz maiores prejuízos. Então, o que eu quero dizer com isso é que os pacientes com TDAH não têm diferenças significativas de QI com pacientes que não têm TDAH. Existem estudos que mostram diferenças mínimas, tá? Mas eu acredito que esse prejuízo social, esse prejuízo acadêmico, acaba com o tempo tornando a autoestima e aumentando a agressividade desses pacientes, o que
como se fosse uma bola de neve, acaba piorando o desempenho acadêmico. Fala, meu filho não consegue ir bem na escola, é burro. Não é bem isso. Existe um contexto. É preciso prestar muita atenção na história que vem, do paciente, que no paciente infantil é sempre acompanhada dos pais também, e da história de vida. Tá? Às vezes é um paciente que foi rejeitado durante a vida inteira. Ok? Então começamos a falar sobre a infância aí do TDAH, e sobre a origem, e na próxima aula falaremos sobre um pouco mais sobre o TDAH em crianças e adolescentes. Obrigado, boa semana.